Quero ler com você do verso 9 ao verso 14. Lucas capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Assentados, meus irmãos, mas sempre reverentes, vamos ouvir a palavra de Deus. Diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Palavras do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, ore silenciosamente por alguns instantes. Peça para que Deus possa ministrar, para que Deus possa falar ao seu coração por intermédio dessa palavra. Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o mesmo Espírito que inspirou Lucas a escrever esse texto possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que essa seja a palavra do Senhor para nós essa noite, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos receber daquilo que o Senhor já tem preparado para nós, Senhor. Fala comigo e com os meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos e eu peço que o Senhor use a minha vida conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, o dicionário, o pai dos inteligentes, porque quem vai ao dicionário é inteligente, não é burro, ele define a palavra contraste da seguinte forma: é a comparação de objetos similares para se estabelecerem as respectivas diferenças. Quando nós falamos que estamos contrastando uma coisa com a outra, isso significa que nós estamos fazendo uma comparação entre elas para a gente poder observar as diferenças. Quando o Senhor Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, o propósito do Senhor é nos ensinar justamente por intermédio do contraste. O contraste entre 2 homens, o contraste entre 2 orações e o contraste entre 2 resultados diferentes. Nesse texto, a gente percebe isso desde o início do capítulo 18, aliás, nesse contexto, o Senhor Jesus ele está falando sobre oração. Oração é o tema dessa primeira parte do capítulo 18. Se você observar aí a partir do versículo 1, você vai ver o Senhor Jesus contando a parábola do juiz iníquo e da viúva, para nos ensinar que nós devemos orar sem cessar, devemos orar de forma perseverante, até que as nossas orações sejam respondidas pelo nosso Deus, que ao contrário do juiz é bom. A partir do versículo 9, o Senhor Jesus ele começa a contar outra parábola dentro dessa mesma temática. Só que aqui, meus irmãos, Lucas registra que havia um público-alvo bem definido para ela. A primeira parábola era para um público geral. A segunda parábola já era para um público específico. Ela era destinada, conforme diz o versículo 9, a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esses, sem dúvida alguma, eram os fariseus. Fariseus que a todo momento nos evangelhos rondavam o Senhor Jesus, debatiam com ele e procuravam brechas para acusá-lo de ser um herege ou de ser um revolucionário contra o Império Romano.
duas coisas que o condenariam à morte. Como o propósito de Jesus, assim como eu disse há pouco, é nos ensinar por meio de contrastes, nós podemos dividir a parábola entre os elementos que Jesus quer contrastar: os dois homens, as duas orações e os dois resultados, ok? Então a gente vai falar dessas três partes: dois homens, duas orações, dois resultados. O versículo 10, você pode olhar aí na sua Bíblia, ele vai nos dizer que dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um deles era um fariseu e o outro era publicano. O contraste entre os dois homens, meus irmãos, ele já aponta diferenças gritantes, diferenças marcantes. Os fariseus, eles eram membros de um partido religioso que era majoritário e era predominante em Israel naquele contexto. Eles eram estudiosos das Escrituras e eles eram também muito rigorosos no que diz respeito à obediência à lei de Moisés e também aos ritos e costumes da tradição judaica. A princípio, tudo isso seria muito louvável, você concorda comigo? O que há de mal estudar a Bíblia? O que há de mal seguir os ritos e as tradições do seu povo? O problema, meus irmãos, com relação aos fariseus, e é justamente isso que é condenado pelo Senhor Jesus, é que eles acabaram se tornando orgulhosos no que diz respeito à prática da sua religião. E muitos deles, por causa desse orgulho, por causa desse status, eles acabaram se tornando pessoas hipócritas com relação à sua religião. O que isso significa? Eles interpretavam um personagem de alguém ultra-religioso, de alguém ultra-obediente a Deus, mas no seu íntimo não era nada daquilo, era uma religião apenas de aparências. Muitos fariseus, eles também eram escribas, eles também eram mestres da lei, e tantos outros fariseus trabalhavam, serviam ao Senhor no templo como sacerdotes. Portanto, a partir de tudo isso que eu já falei sobre eles, a gente percebe que na sociedade israelita, essa era uma classe muito respeitada. Você ser fariseu era sinônimo de você gozar de prestígio, era sinônimo de você gozar de respeito, de admiração dos seus conterrâneos. Já o outro homem da parábola, meus irmãos, nem tanto. Os publicanos, apenas para você lembrar, já falamos isso aqui diversas vezes, eles eram coletores de impostos. Nesse contexto histórico, Israel estava debaixo da dominação do Império Romano. E todo israelita, essa era a prática do Império Romano, deveria pagar impostos a César. Lembra daquela passagem da moeda? Jesus fala, dai a César o que é de César. Eles deveriam pagar imposto ao imperador. E quem eram aqueles que cobravam os impostos dos judeus? Os seus próprios conterrâneos. Roma, meus irmãos, contratava os próprios judeus para serem coletores de impostos. E esses homens, chamados de publicanos, eles eram considerados então como uma das piores classes de pessoas. Pessoas que se alinhavam com o inimigo com o propósito de enriquecer. Pessoas que eram consideradas traidoras da própria pátria. Por causa disso, eles eram marginalizados. Eles eram excluídos dentro da sociedade de Israel. Eles eram considerados, como uma frase histórica que remete a eles diz, ladrões avarentos sem coração. Quando Jesus diz que um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar, sem dúvida alguma o propósito do Senhor era deixar os seus ouvintes chocados, era deixar os seus ouvintes escandalizados, porque dificilmente naquela época um publicano faria isso. Subir ao templo para orar era se expor demais a perigos que talvez fossem desnecessários. Na mente de um judeu daquela época, ouvir isso, que um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar, era como se eles escutassem o seguinte:
2 homens subiram ao templo, um era bom, o outro era mau. Era mais ou menos isso que eles entendiam. Mas além do contraste dos 2 homens, meus irmãos, Jesus faz também o contraste das 2 orações que eles fazem no templo. Os versículos 11 e 12, você pode ver aí na sua Bíblia, eles nos mostram a oração do fariseu. Primeiramente, a sua postura descrita. Como é que é essa postura? Ele fica em pé, então ele estava sentado e ele se coloca em pé para orar, e Jesus fala que ele ora de si para si mesmo. A oração não é para Deus, não é dirigida para o Senhor. Jesus diz que ele não orava pensando no Senhor, ele orava de si para si mesmo. A ideia de Jesus, meus irmãos, é que ele adota uma postura que ele faz questão de chamar a atenção das pessoas para ele. Quando ele se coloca em pé, como era uma prática dos fariseus, eu creio que ele levantou o braço, ele levantou o tom de voz, e aí Jesus diz que ele passa então a orar de si para si mesmo. E assim ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Quando a gente lê essa oração, a gente se lembra daquilo que Lucas fala no início da parábola, quando ele vai descrever o público a quem Jesus estava falando. Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Meus irmãos, é muito interessante a gente olhar a oração do fariseu. Ele agradece a Deus por estar um patamar acima do resto dos homens. Então ele fala assim: Senhor, eu não sou como o restante dos homens. Eu sou melhor que todos eles. Eu estou um degrau acima. Eu estou um nível acima. E aí ele começa a classificar o que os demais homens eram. Eles eram roubadores, eles eram injustos e eles eram adúlteros. Aí, provavelmente, ele aproveita que o publicano estava no seu raio de visão ali no templo, e ele aproveita então para incluir aquele publicano dizendo: eu não sou ainda como esse publicano. E aí, depois de encher o peito para falar sobre aquilo que ele não era, ele passa então na sua oração a falar aquilo que ele fazia. E ele diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E é interessante, meus irmãos, que segundo os historiadores, é praticamente certo que ele fazia isso mesmo. Os fariseus, na sua prática religiosa, eles costumavam exceder aquilo que a lei de Moisés pedia. Por exemplo, a lei pedia um jejum. Quantos jejuns ele fazia? 2. A lei pedia determinado percentual como dízimo. Era uma prática dos fariseus dizimar até das ervas que nasciam no jardim deles. Então eles excediam em muitas coisas aquilo que a lei pedia, só que infelizmente por motivos errados. Meus irmãos, o que é que Jesus quer nos mostrar com a oração do fariseu? O Senhor quer nos mostrar que ele usou a sua suposta santidade, piedade e obediência à lei como base para ser aceito por Deus e como base para ele ter a sua oração respondida. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu estou na sua presença porque eu sou digno disso. Eu mereço muito mais do que os outros estar na sua presença. Não há um homem sequer nesse templo que mereça mais a sua bênção do que eu. É mais ou menos isso que aquele fariseu quis falar. E essa oração, então, ela é contrastada pelo Senhor Jesus com a oração do publicano, que é registrada na sequência, no versículo 13. Diz assim: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. O fariseu estava sentado, ficou em pé e orava de si
para si mesmo. Mas Jesus diz que o publicano, ele apenas permaneceu da forma como ele chegou, estando ele em pé. Ele já estava em pé. Ele não adota essa postura quando ele vai orar ao Senhor. Ele não está chamando atenção para si. Ele não está querendo que as outras pessoas vissem ele orando, até porque isso não seria uma coisa boa para ele. Queridos irmãos, além disso, o texto diz que ele estava longe. E longe aqui pode ser algo físico, algo espacial, mas pode significar coisas também muito mais profundas. Ele estava longe do seu povo. Ele estava sozinho, longe das demais pessoas que oravam no templo ao Senhor. Ele certamente no seu íntimo, por aquilo que ele era, por aquilo que ele fazia, ele se considerava indigno de estar ali. Como ele era socialmente excluído, ele não se sentia parte do povo. Sozinho, isolado num canto do templo, Jesus diz que aquele homem sequer ousava levantar os seus olhos ao céu. Havia um senso de indignidade tão grande sobre ele, os pecados dele pesavam de tal forma sobre os seus ombros, que ele não conseguia sequer levantar os olhos ao céu, que representava o lugar onde Deus habitava. A ideia é que a sua vergonha era tão grande, meus irmãos, que não permitia que sequer ele olhasse na direção do Senhor. Além disso, o texto fala que ele fazia um movimento repetitivo onde ele batia no próprio peito. No grego, essa é a ideia que o verbo coloca, que repetidamente ele batia no seu peito. Talvez apontando para o seu coração. Talvez reconhecendo diante de Deus o quanto o seu interior era mau, o quanto o seu interior era caído. E nessa postura, ele repetia vez por vez, uma única frase na sua oração. A frase em que ele dizia, vamos repetir comigo? Ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. E ele bate no peito e repete, ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. É interessante que ele reconhece que realmente ele se enquadrava dentre os demais homens que o fariseu citou na sua oração. Ele reconhece que ele era um ladrão, ele reconhece que ele era um injusto, talvez até mesmo um adúltero. E ele reconhece que não chegava nem aos pés do fariseu no que diz respeito à obediência à lei, aos ritos e costumes. A palavra traduzida aqui no texto como pena, meus irmãos, tem pena de mim, em outras traduções aparece como misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu gosto muito dessa palavra misericórdia, meus irmãos. Essa palavra me dá uma segurança e uma paz tão grande. Sabe o que significa misericórdia? Significa miserável no coração. Quando eu digo que eu estou sendo misericordioso com você, eu estou dizendo, você é um miserável, mas eu estou acolhendo você no meu coração. O que o publicano pede para o Senhor naquela breve oração é, Deus, aceita esse miserável no seu coração. Aceita esse miserável no seu coração. Ele reconhece a miséria espiritual dele. Ele reconhece a sua condição de pecador. E ele pede, Senhor, eu não mereço, não fiz nada para merecer, mas por misericórdia, por pena, me aceita, Senhor. Agora pensem comigo. O fariseu usa sua justiça própria dizendo, eu faço, eu sou, portanto eu mereço ser aceito por Deus. O publicano, por sua vez, ele se submete à justiça de Deus dizendo, eu não faço, eu não sou, portanto eu não mereço, mas mesmo assim, Senhor,
me aceite pelo que tu és, me aceite pela tua bondade, me aceite por causa da tua misericórdia que dura para sempre. Depois do contraste das duas orações, Jesus também contrasta os dois resultados no final da parábola, versículo 14, quando ele diz, vamos ler junto? Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O resultado, meus irmãos, das orações, nos mostra que, num aspecto mais amplo, o Senhor Jesus, ele não está falando apenas sobre oração nessa parábola. Ele está falando também sobre salvação. E ele está falando sobre o meio pelo qual eu e você somos aceitos pelo Senhor. Porque ele diz que, como resultado das orações que fizeram, o publicano desceu do templo justificado para sua casa. O fariseu não. E esse termo justificado, meus irmãos, no Novo Testamento, ele é um termo soteriológico. Ele é um termo que se refere à salvação. A justificação do crente significa que no tribunal de Deus, mesmo diante de todos os nossos pecados que nos acusam e que nos condenariam, Deus o considerou justo, Deus o considerou inocente, Deus o considerou perdoado e livre da condenação. O publicano desceu para sua casa não apenas com a sua consciência amenizada, meus irmãos. O publicano desceu para sua casa perdoado e salvo, enquanto o fariseu desceu para sua casa ainda debaixo da ira e da condenação de Deus. Porque quando nos aproximamos do Senhor, a base para que Deus nos ame, a base para que Deus nos aceite, não está na nossa justiça própria, não está daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer para o Senhor, mas está na graça e na misericórdia de Deus. Graça e misericórdia que nós encontramos na cruz daquele que está contando esta parábola. Diante de Deus, o que se exalta é humilhado, e o que se humilha é exaltado. E tanto para termos as nossas orações aceitas, como para chegarmos à salvação, não há outro caminho além do que a humilhação diante do Senhor. Amém? Não há outro caminho além do caminho da humilhação. Compondo um hino, certa vez um grande compositor cristão, chamado Augusto Montague Toplady, ele disse o seguinte: nada trago em minhas mãos, simplesmente me apego à sua cruz. Olha que profundo. Quando eu compareço diante do Senhor, nada trago em minhas mãos, nenhuma obra, nenhuma justiça própria. Eu simplesmente me apego à tua cruz. Meu irmão, minha irmã, Deus nos salva, Deus nos ouve, Deus atende às nossas orações por causa da cruz, não pelo que você carrega nas mãos, não pela vida que você tem levado, não pelo que você tem feito ou deixado de fazer. Quando falamos que diante dele não trazemos nada nas mãos, senão a cruz, nós estamos dizendo, meus irmãos, que nós somos indignos e nós somos imerecedores de estarmos na sua presença. E que se nós estamos na presença do Senhor, nessa condição de justificados, em relacionamento com Deus, com o Senhor ouvindo as nossas orações, é porque um dia nós abraçamos a cruz. Nós abraçamos a cruz, meus irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer. Você não precisa ser bom o bastante, santo o bastante,
ou obediente o bastante para ser aceito e justificado por Deus. Até porque se você tentasse fazer isso, seria impossível. Você jamais conseguiria. O que você precisa é crer e depositar toda a fé do seu coração naquele que é bom, santo e obediente o bastante. Quem é, meus irmãos? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Naquele que por causa da sua bondade, da sua santidade e da sua obediência, tomou o nosso lugar na cruz e morreu pelos nossos pecados. Para sermos aceitos, meus irmãos, Deus nos chama a olhar para a cruz essa noite e a fazermos a mesma oração do publicano. Ó Deus, aceita esse miserável no seu coração, porque eu sou falho, eu sou imperfeito, eu sou pecador, e eu reconheço que a cruz foi por minha causa. Nós precisamos entender que nós não merecemos nada de Deus, meus irmãos. E essa é uma mentira que tem sido contada em cima de muitos púlpitos e de muitas igrejas, que Deus nos deve alguma coisa, que nós nos fazemos merecedores da bênção de Deus e podemos cobrar e exigir do Senhor quando nós precisamos e Deus não está nos dando. Isso é uma mentira que o diabo tem soprado no ouvido de muito crente. Deus não nos deve nada. Nós não merecemos nada da parte de Deus. Aliás, como eu ouvi um pregador falando um tempo atrás, se nós orássemos ao Senhor e falássemos para Deus dar para a gente aquilo que a gente merecia, sabe o que ia acontecer? Um buraco ia abrir debaixo do nosso pé e nós íamos cair direto no inferno. Porque é isso que nós merecemos, se Deus fosse dar exatamente aquilo que é justo para nós. Mas ao invés disso, por amor, por ser misericordioso, por ser amoroso, Deus nos dá graça, Deus nos dá seu favor imerecido, Deus nos dá um presente que para recebermos basta reconhecer que nós não merecemos, e que Ele veio das mãos de um Deus justo e de um Deus amoroso, que quer nos salvar, que quer nos justificar por meio de Cristo, que quer nos transformar em filhos e filhas amados do Senhor. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, para a gente terminar, nunca é por merecimento próprio, sempre é por graça e misericórdia de Deus. Por isso se lembre, a humilhação é o caminho para a exaltação. Como nos disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, no tempo exato, os exalte. Aleluia. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. E que nós possamos nos aproximar de Deus com o mesmo coração do publicano. Reconhecemos que somos pecadores, reconhecendo que somos falhos, que não merecemos nada do Senhor, mas nós olhamos para a cruz, colocamos a nossa confiança nela e pedimos que por misericórdia Deus nos acolha no seu coração, ouça as nossas orações e derrame bênção sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Hoje a gente vai orar de uma forma um pouco diferente. Nós vamos responder a essa mensagem. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não puder, apenas abaixe sua cabeça no seu lugar. Esse é um momento para você se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus. Reconhecer a sua pequenez, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus pecados, e é um momento para você clamar por misericórdia, e olhando tão somente para Jesus, amém? Vamos fazer isso? Eu não sei qual é o seu motivo de oração, eu não sei qual é o seu pedido essa noite, mas eu queria que você se prostrasse, que você se humilhasse diante do Senhor, e que você suplicasse a Deus, que por graça e por misericórdia atendesse você, para que quando você sair daqui essa noite, chegar na sua casa, você possa sentir e ouvir do Espírito Santo, que você desceu justificado, você desceu abençoado pelo Senhor.
Amém? Vamos fazer isso? Vamos ter um tempo de oração silenciosa.